E cada professor, cada pessoa é um mundo, né? Então, aí você poder acessar um pouco daquele mundo, daquele repertório de informações, de conhecimentos e tal, isso só vai ampliando você, né? Expandindo. Claro, Então, a expansão é muito grande. É muito mais enriquecedor você passar por vários com professores certeza, diferentes do que você ficar com um. com certeza. Subscreva essa ideia. Inclusive, reforço essa ideia, porque às vezes eu acho, não sei se você pensa a mesma coisa, que nem sempre, né, e não por fazer assim, eh, ver o lado ruim das coisas, mas muitas vezes por ser aula individual em geral, né, muito você e o professor, você e a professora, não é Sim. que nem, sei lá, curso de filosofia, a cátedra com 100 pessoas e o professor teu que está te formando, você está formando 99 ao mesmo Exato. tempo que você, não é tanto. Exato. Acaba às vezes ficando ou um vínculo um pouco paternalista, ou um vínculo muito eh, com questões pessoais misturadas Aham. e tem muita galera que sente que se muda de professor tem medo porque está traindo ele, como se fosse um relacionamento, um vínculo Exato, assim meio como exato. que disfuncional, né? Com certeza. E por isso eu queria reforçar essa ideia de como é enriquecedor e que os músicos, e os artistas, as artistas não tenham esse tabu, esse medo de se sentir más pessoas ou que estão traindo alguém por mudar depois de um tempo, porque é muito enriquecedor e você não está traindo ninguém. Se a pessoa sente que está traindo, que você está Exato. sendo, que está sendo traída, o problema é da pessoa, né? Exatamente. Do Tem alguma professor, coisa no errada caso, da aí. professora. Tem alguma coisa aí estranha. É muito típico isso. Eu já teve situações de pessoas que estavam com uma pessoa, mudaram para outra, o professor parou de falar oi para ela, olha só. Ou, É por fogo isso, exemplo, cara. alguém daqui do Brasil falou: se eu estou dando aula com esse professor na faculdade, mas eu estou tendo aulas particulares com tal. Não fala. Não fala Aham. para o professor. Que é Aham. isso, né? Só para reforçar essa importância, né? Tem várias questões complicadas que atravessam isso, mas sem dúvida é uma expansão muito maior você, né, ter contato e experiências com outros professores. Eu acho importante, assim, ter uma meta para cada momento na sua vida com cada professor. Né? Interessante. Encontrar o professor bom, Tipo, com esse aqui encontrar... quero aprender isso, uma coisa assim. Às vezes você não sabe, né, o que, Claro. mas, né, qual é o tijolo que aquele professor vai colocar no seu edifício, né? Você não sabe Bonito como exatamente, você falou. mas eu acho que também é importante deixar o professor fazer o trabalho dele, assim. Se tá rolando bem, claro, né? Porque é um relacionamento, né? Você tá ali construindo uma relação. E tem que ser uma relação saudável e prolífica, né? É, mas assim, porque também tem um outro extremo que as pessoas às vezes não têm paciência de fazer um trabalho com um professor, Claro. sabe? Tipo, não tá falando o que eu quero ouvir, então eu vou procurar outro, uma coisa assim. Exato, exato. E daí, acho importante ter uma paciência assim com o professor. Por exemplo, eu estava falando para você, né, de um professor que não tocava em questões de problemas técnicos, de erros, né? E eu ficava assim, não vai corrigir? Só ficava falando de coisas musicais e tal. E né, não, tô, assim, não vou citar nomes, não. Esse era o Julian Gray, é o meu professor no doutorado. E pode parecer aqui, do jeito que eu tô falando, uma reclamação, mas vocês vão entender, né? Eu fiquei assim, um momento eu fiquei insatisfeito. Nossa, ele não vai me corrigir aqui. Eu toquei essa escala, não saiu a escala. Toquei esse arpejo aqui, sujei o arpejo e tal, várias vezes, não tá saindo. Ele não vai me corrigir? O que tá acontecendo? Aí ele vem aqui falar não, aqui vamos fazer essa dinâmica nessa frase, vamos fazer esse fraseado aqui e tal, né? Vamos usar, ele fala muito dos timbres, né? Vamos usar esse timbre aqui, vamos fazer o tempo, né? O rubato assim, assim, assim. Ele tinha um jeito muito interessante de escrever
o rubato na partitura, planejado. Como fala? Como faz? Ele fazia setas para trás e para frente. Embaixo que da da linha, hora. embaixo do pentagrama da pauta que você está tocando, ele bota uma seta para frente, quer dizer, um acelerando, né? Ele bota uma seta virada para trás, quer dizer, vai... Acho que eu vou roubar essa ideia aí. né? Assim, mas enfim, ele ficava falando essas coisas musicais, assim, e eu, caramba, eu quero resolver meus problemas técnicos. E eu ficava ali quebrando a cabeça na escala. Aí eu pensei assim, não, eu vou perguntar para ele. Aí eu cheguei e eu me preparei para a aula, não no sentido de saber o que tocar para a aula, mas saber o que perguntar para ele. Que sacada O que boa. que eu quero dele? O que eu quero dele nessa aula? E aí eu cheguei... Vou tomar uma aguinha aqui. Cheguei na aula assim... Olha, Julian, essa escala aqui, eu quero... Cara, eu cheguei assim, a aula foi sobre aquela escala, assim, uma riqueza de informações. Que foda. Assim, perfeito. Resolveu a escala. Comigo. Não pra mim, né? Comigo. Tecnicamente? Tecnicamente. Coisas, ó, faz assim com a sua mão, faz esse ângulo, experimenta isso, aquilo, pega impulso aqui, pega impulso ali, e pratica desse jeito. Mas o que acontece? Isso é uma puta sacada pedagógica dele. Cara. Imagine se eu chegasse e ele falasse, olha, essa escala aí tá uma porcaria. Você tem que fazer assim, assim. Ele estaria jogando um bloqueio pra cima de mim. Claro. Ele estaria colocando em mim a ideia de que eu não estava sabendo, não estava pronto para tocar aquela escala. Que bom exemplo, E aí, cara. ele, ao não falar nada, ele estava lá me testando, entendeu? Será? O Felipe está satisfeito com essa escala? Ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar a iniciativa. É muito bom sobre isso essa escala. Eu quero me deter aí porque tem muitas sacadas boas nesse Cara, exemplo. ele é um pedagogo assim de uma sabedoria assim, Nossa sabe? Senhora. Fascinante. Tem várias coisas aí que queria que você fale mais pra gente, porque uma é o fato do aluno ativo. Exatamente. Isso é muito importante, porque tem muitas coisas que às vezes eu via também, companheiros de faculdade, coisas assim, às vezes a gente também podia cair nisso, da preguiça, de, nossa, tem uma dúvida, o professor vai me falar a dúvida, tudo bem, né? Exato. Isso. Depois, por outro lado, o cara sabe, tipo, o professor sabe que você sabe quando algo não sai limpo. Então, tipo, se ele ter dúvida, eu sei que ele sabe que não está saindo essa escala, né? E depois, a importância que eu aprendi muito trabalhando com Gabriela Conti, que é uma mulher da Argentina, flautista e pedagoga, que trabalha muito com as emoções do artista, que me ajudou a sair da minha crise, com a importância da pedagogia de você, como professor, inclusive me ajudou a melhorar a mim, eu como professor, com os meus alunos, de você não falar para o aluno que ele tem um problema. Exato. Que é o que você falou. Tipo, aí há um problema nesse trecho da partitura, não que você tem um problema de escalas. E foi esse exemplo, né? Exatamente. Exatamente. E Essa aí coisa de você não- mesmo fez o exemplo, desculpa a interrupção, Não. de você esperar o processo com o professor. Porque você no Exato. começo ficou, caralho, Exato. eu não falo nada. Ao mesmo tempo, eu estava conversando com um colega, aluno, que estava insatisfeito com a mesma coisa. E ele não teve a paciência. Ele mudou de professor. Olha. Mudou de professor. Tudo bem. Cada não um estava faz funcionando como... para ele, vai atrás de alguém que funciona para você.